A Bíblia Sagrada diz assim: no primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem, e aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira, construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que o fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, a terra deixou de dar o seu fruto, nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. Isso nos faz lembrar o ano 2016 no Espírito Santo. E também os homens e o gado, mesma coisa no Espírito Santo. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado, vocês estavam trabalhando, mas o trabalho foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus, no 24º dia do 6º mês, do 2º ano do rei Dario. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe com poder nesta noite, através da palavra dele. Amém? Por favor, se assente, mas mantenha a sua Bíblia aberta. Querido Ageu, o nome desse profeta, significa festa. Diga comigo, festa. Celebração. Querido, festa é algo que a gente faz quando tudo vai bem na nossa vida. Festa é algo que a gente faz depois de uma grande vitória. Festa a gente faz depois de uma grande conquista. Hoje eu recebi a ligação do pastor José Márcio, feliz da vida, porque lá em Braço do Rio, irmãos, ele fez lá aquela compra que às vezes compra numa loja, e aí o CDL sorteou e ele acabou de ganhar um iPhone, meu irmão. Ele está tão feliz, ele falou: o ano começou tão abençoado para mim. Então a gente faz festa, mas irmãos, nós estamos diante do ano 2017, onde eu tenho a expectativa que este ano será um ano de muitas festas que nós vamos fazer, irmãos. Nós vamos celebrar muito, porque teremos muitas conquistas, muitas alegrias nesse ano. Mas quando eu olho, irmãos, para Ageu, apesar dele ter esse nome, a história dele não possui as mesmas qualidades que o seu nome. Ageu nasceu em cativeiro. Ele nasceu, segundo historiadores, no cativeiro da Babilônia, sendo filho de judeu, mas ele nasce lá na Babilônia. Ou seja, ele já nasceu escravo. Ele já nasceu tendo que conviver com gente gritando com ele o tempo todo, ordenando o que ele tinha que fazer. Ele não tinha vontade própria, a vontade dele era a vontade dos seus líderes. Porque esse rei tirano, chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele toma Judá e leva todos cativos. E possivelmente os pais de Ageu estão nesse momento, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, invade a terra dos judeus e leva ali cativo muitos judeus, e os pais de Ageu estavam ali, e certamente lá no cativeiro deram a luz a Ageu.
Ageu, então, irmãos, nasce longe da sua pátria, com tudo que era contrário para ele. O templo de Deus, que era uma referência para os judeus, estava no chão, destruído, porque Nabucodonosor queimou tudo, jogou tudo ao chão. Familiares de Ageu, possivelmente todos estavam mortos. Ageu então foi ensinado a temer os homens, a entender que a vontade dele não era importante mais e que os sonhos dele teriam limites, e os limites dos sonhos de Ageu eram a vida do inimigo Nabucodonosor. Então Ageu foi ensinado a aceitar que a sua vida era uma vida de escravo, que não adiantava sonhar, que era uma realidade que ele não podia mudar. Isso lá na Babilônia. Até que em 539 a.C., levanta-se um outro reino, o reino da Pérsia, e um homem chamado Ciro, o imperador da Pérsia. Ele invade a Babilônia, derrota os babilônios e toma todos os escravos da Babilônia, todas as províncias que pertenciam à Babilônia, para o domínio da Pérsia. Só que acontece o seguinte, é que Ciro, ele foi orientado por Deus num dado momento, e ele resolve baixar um decreto, e você leu isso comigo, agora era o rei Dario, um decreto que liberava o povo judeu de voltar para Jerusalém e reconstruir suas casas, seus locais de adoração, o templo sagrado, restaurar as famílias e tudo. Imagina, uma terra que ficou desolada, abandonada, destruída, inimigos tomaram posse da terra porque não tinha ninguém morando lá, e agora eles têm a liberdade de voltar. E essa primeira volta a gente vê lá no livro de Esdras, e eles voltam, e junto de Esdras o povo começa a reconstrução do templo, começa reconstruindo o altar, começa a lançar algumas partes ali do templo, mas, irmãos, os sonhos que Ageu tinha perdido, voltaram a reviver dentro dele. Ele começa a ver esperança novamente, começa a acreditar. E aí então volta a encher a mente dele e o coração dele. Ageu, que não acreditava sequer que um dia ele poderia voltar à sua terra de origem, agora Ageu está de volta, e mais do que isso, ele está vendo agora os seus irmãos judeus reconstruindo suas casas, alguns se envolvendo na construção do templo. Então os judeus, irmãos, que eles voltaram do exílio, eles começam a reconstruir o templo. E Ageu, que conhecia o templo só da história dos seus familiares, que contavam, olha, tinha um templo tão bonito, um templo tão suntuoso, algumas nações até vinham, a rainha veio ver, algumas outras nações ao redor veio, a rainha Sabá veio, outras nações vieram, mas agora não existe mais templo. Ele só ouvia a história de que um dia houve um passado glorioso, de que um dia houve um momento de vitória na vida do povo. Só que aí, irmãos, o povo começa a reconstruir. Só que de repente, mal eles lançam os alicerces do templo, vem uma maré de pessimismo, de derrota. Porque o país estava em crise. E eles começam a dizer, não existe recurso financeiro para a gente continuar a reconstruir o templo. Não existe como a gente fazer nada. Não tem mais o que a gente possa fazer. Na época de Salomão, o rei tinha como trazer tantas riquezas para Jerusalém, só que agora não tem mais nada. A gente está aqui pobre, paupérrimo. Como é que a gente vai reconstruir esse templo? A gente agora é tão pouco. Na época de Salomão, era um povo enorme. As nações vinham, mas a gente não tem nada. A gente semeia, mas não consegue colher o suficiente. A gente trabalha, mas não vê resultado. A gente coloca o nosso dinheiro na sacola e parece que a nossa sacola está furada, porque não tem mais nada quando a gente chega em casa. E o pouquinho que chega ainda acaba. E eles começam a colocar na cabeça deles, no coração deles o seguinte: não é tempo de reconstruir o templo. Não é hora de fazer isso, porque não tem como fazer isso. Do lado de dentro, eles enfrentavam a dificuldade de recomeçar, a dificuldade de avançar. O povo está desanimado, escassez de recursos, crise financeira. Do lado de fora, eles enfrentavam as perseguições dos inimigos samaritanos que ficaram naquela terra. Por isso que samaritanos judeus não se dão. Você vai encontrar isso lá em João, quando Jesus está sentado à boca do poço, porque os samaritanos estavam na terra dos judeus quando os judeus foram levados cativos, e agora os judeus voltam, porque para o judeu, irmão, isso aqui é tão interessante. Eu estive recentemente em Israel, e eles pensam exatamente assim: a terra para eles sempre foi deles, porque Deus deu. Então,
pode a ONU, pode os próprios Estados Unidos, qualquer nação determinar que aquela terra pertence aos palestinos, eles não vão aceitar essa ideia, irmãos, porque para eles Deus deu a terra e só Deus pode tirar a terra deles. Você está entendendo isso, irmão? O que é convicção? Eles têm um zelo especial pela terra de Israel. Então, irmãos, diante de tudo isso, a reconstrução do templo é totalmente paralisada, e fica assim por muitos e muitos anos. Só que nesse tempo, Deus levanta o profeta Ageu com uma palavra profética, e a palavra de Ageu é: o amanhã será melhor que o ontem. Vamos dizer isso juntos? O amanhã será melhor que o ontem. Diga mais uma vez: o amanhã será melhor que o ontem. Sabe, irmãos, quando Deus trouxe essa palavra no meu coração, Ele trouxe debaixo de uma revelação, porque muitas vezes existem pessoas que estão aqui nessa noite tentando reconquistar o que perderam, ficam se esforçando para buscar o que foi tirado lá atrás no passado, mas não é esta a proposta de Deus para a nossa vida nesse ano 2017. Nesse ano Deus não está chamando a gente a reconquistar o que a gente perdeu, a buscar o que a gente deixou para trás. Sabe, tem muita gente que eu encontro que diz assim: olha, tempo bom aquela minha época, que eu estava vivendo uma intimidade com Deus tão maravilhosa. Como foi bom a época do primeiro amor quando eu me converti. Eu era tão apaixonado por Jesus, eu não tinha esse negócio de desânimo. Ai, que vontade de voltar lá naquela época. Não é assim que o amanhã vai ser melhor que o ontem. Quando Deus levanta o profeta Ageu, irmãos, o sentimento do coração dos israelitas era: nós nunca vamos conseguir fazer aquele templo lá do passado que foi destruído, que a gente conseguiu ver lá atrás, porque na época de Ageu ainda tinham homens que entraram no primeiro templo, assim como nós ouvimos aqui, né, o irmão Isaac era pequeno, o irmão Mirim, e ajudou na construção lá do primeiro templo, aquele templo pequeno que está aqui, não está, irmão? Acertei de novo. Aí eles olham para: nossa, era tão bom aquela época. Irmãos, lá em Ageu tinham judeus que ajudaram a construção do primeiro templo, e eles estavam tão tristes, porque eles falaram assim: nós nunca vamos conseguir alcançar um templo daqueles do passado. E Ageu é levantado, irmãos, para declarar que o amanhã será melhor do que o ontem. Deixa eu te falar uma coisa: 2017 será melhor que 2016, que 2015, que 2014, que 2013, que 2012, que 2011. Deus está liberando para nós, irmãos, uma palavra que está apontando para um novo tempo, para tempos melhores. Os tempos melhores para o povo de Israel estavam amarrados à reconstrução do templo. O templo era, irmão, Deus não está preocupado com estrutura física de prédio. Deus deixou isso bem claro: quem é que vai poder construir uma casa onde eu possa habitar? Se os céus não podem me conter, imagina algo feito por mãos humanas. Mas, irmãos, Deus tinha o templo de Jerusalém como uma referência da presença dele e da glória dele. Então o templo precisava ser reconstruído, não porque no templo havia uma santidade especial, mas porque o templo apontava para a glória de Deus e para um novo tempo para o povo de Israel, para o povo judeu. E eles não tinham entendido isso. Eu poderia dizer que a construção do templo também era um ato profético. Irmão, o amanhã, ele vai ser melhor do que o ontem, quando nós decidirmos sair da passividade. Diga isso comigo: sair da passividade. Meu irmão, em Ageu 1:2 nós lemos o seguinte: o Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Leia comigo: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Essa frase, irmãos, revela passividade. Ser passivo é simplesmente não ser ativo. E o que isso significa? Ser passivo é não ter iniciativa.
Ser passivo é ser um objeto de ações dos outros. Isso aqui é forte, irmão. Uma pessoa passiva, ela simplesmente recebe o resultado da atitude de outras pessoas. Então ela anda ou ela dança conforme a música. Se a sociedade diz que é para lá, ela vai. Se é para cá, ela vai. Ela depende da ação dos outros. Ela diz, não, eu só vou plantar quando tiver uma notícia que vai melhorar. Isso é ser passivo. Ageu exorta o povo a começar ou a recomeçar a construir o templo imediatamente. Ele diz, vocês estão dizendo que não é o tempo, mas é o tempo já chegou, está na hora de fazer, vamos para frente, vamos fazer. Irmãos, ontem eu estive pregando em Nova Venécia, e a palavra que eu trouxe foi uma palavra sobre projetos. O Jean esteve comigo lá, a gente foi junto, ele pôde consagrar lá também o projeto. Irmãos, deu-me uma palavra lá sobre projeto, falando exatamente sobre isso, irmão. Esse ano é o ano da gente investir pesado, da gente acreditar que projetos que estavam na gaveta da nossa vida, nós podemos abrir a gaveta, tirar e entrar em ação, irmão. Gente está sonhando em ter filhos, gente está sonhando em casar, gente está sonhando em ter um emprego, gente está sonhando com a casa própria e tantas coisas mais. Esse é o ano, irmão. Esse é o pastor, mas a notícia disse lá diferente. Irmão, o que importa é o que vem do céu para nós. Quem manda na nossa vida é Deus, não é a sociedade. Abraão viveu num tempo de crise no mundo inteiro, no entanto ele era próspero. Jacó saiu de casa com uma pedra como travesseiro, no entanto Deus o abençoou e fez com que ele fosse próspero numa terra difícil. Ontem você ouviu falar de Isaac estava em Gerar, uma terra quase que improdutiva, no entanto ele plantou naquele ano, e naquele ano ele colheu 100 por 1. Você está entendendo isso, amém? O povo dizia que não era o tempo, o povo dizia que não era a hora, só que Ageu compreendeu que o tempo era exatamente o tempo que eles estavam vivendo, que não haveria outra oportunidade como aquela. Ageu compreendeu que o povo deveria agir, era necessário que o povo agisse, saísse do comodismo, saísse da passividade. Igreja do Senhor, é tempo de avançar, é tempo de ir para frente, irmão. Aprendemos muito com os erros que cometemos no ano 2016, mas agora está na hora de avançar, agora está na hora de ir para frente. O amanhã será melhor do que o ontem quando você agir. Não, eu quero casar. Tá bom, você está juntando dinheiro para casar? Você já viu o lote para comprar? Você quer casar como, irmão? Isso é passividade. Não sei. Estou esperando um ET vir, uma espaçonave, um disco voador, sei lá. Está falando, irmã. Preste atenção uma coisa, irmãos, isso aqui para mim é motivação total. Um homem gerado no cativeiro acreditou que era possível. E você? Você foi gerado em liberdade, eu fui gerado em liberdade. Se um homem que foi gerado em cativeiro acreditou que era possível, cadê você, irmão? Cadê você, irmão? Dentro do cativeiro, um homem que nasceu no cativeiro, que aprendeu que os limites dos sonhos dele era a casa onde ele ficava, a nação que ele residia. Tem gente que pensa assim, não, minha vida é assim mesmo, eu vou trabalhar nesse empreguinho aqui até o fim da vida. Não desprezando nenhum tipo de emprego, irmão, mas desprezando sim uma atitude de passividade, onde não há uma vontade de avançar, de crescer. Você acredita que é possível, irmão? Mesmo que ninguém esteja fazendo, diga, eu farei. Mesmo que ninguém esteja acreditando, diga, eu acreditarei. Mesmo que ninguém esteja investindo, diga, eu investirei. Mesmo que ninguém tome iniciativa, diga, eu tomarei. Aleluia. Faça você, irmão. Sabe, tem muita gente que gosta de botar um Nike no pé, uma camisa da Nike. Eu gosto da frase da Nike, é uma maior frase que eu já vi. Simplesmente faça. Just do it. Simplesmente faça. Só faça, irmão. Não, porque não tem porquê, faça. Simplesmente faça. Quantas coisas nós ensaiamos, mas não saímos do ensaio.
Ontem, irmãos, pregando sobre projeto, eu disse o seguinte, que existe uma diferença entre intenção e projeto. Intenção, você tem uma ideia, você tem uma vontade, mas não passa disso. Intenção fica assim, um dia eu vou fazer isso é intenção. Agora projeto não, você anota a ideia, marca a data, planeja como que você vai executar, faz contas, chama outros para te ajudar com ideias boas, e aí isso aí é projeto. Agora tem muita coisa na nossa vida que não passa de intenção. Eu tenho a intenção de emagrecer, vai ficar, irmão, na intenção. Eu tenho a intenção de casar, vai ficar na intenção, irmão. Porque intenção não leva a lugar nenhum. Intenção leva muitas vezes à frustração. Sabe aquela frase de boa intenção, o inferno está cheio? Hein, irmão, é a mais pura verdade. No inferno está cheio de gente que tinha a intenção de mudar de vida, que tinha a intenção de se converter, que tinha a intenção de ser um cristão, mas não passou da intenção. Ageu compreendeu, irmãos, que as coisas não acontecem, nós é que fazemos as coisas acontecerem na dependência de Deus. Olha o que ele diz lá no capítulo 1, verso 8, Deus está dando uma ordem e ele diz para o povo, agora vão até as montanhas, tragam madeira e construam de novo o templo. Deus está dizendo, eu ficarei muito contente com esse templo e ali serei adorado e honrado. Irmãos, Jesus ordenou os discípulos a irem pregarem o evangelho até os confins da terra, isto é, sair da passividade. Esse negócio não vou esperar alguém vir, eu convidei, vou esperar vir. Ele nos mandou ir. Todas as vezes, irmãos, que a igreja entrava na passividade, lá em Atos você vê isso, Deus mandava perseguição, Deus permitia perseguição, Deus permitia tantas coisas, e aí o povo saía da passividade, e por causa das perseguições é que o evangelho chegou até nós. Você sabia disso? Você sabia que por causa das lutas o evangelho chegou até nós? Você sabia disso, irmão? Por causa das perseguições. Muita gente deixou a Inglaterra debaixo de tanta luta e perseguição como cristão e foi parar nas Américas. Muita gente, irmãos, deixou os Estados Unidos por causa de guerra civil e tantas outras coisas mais e veio parar no Brasil. E assim o evangelho foi sendo pregado. Você está entendendo isso, amém? As portas, irmãos, elas não vão se abrir automaticamente para quem está preso. A pessoa está lá presa no pecado, a pessoa está numa dificuldade. Irmão, a porta não vai abrir automaticamente não. Somos nós que temos que avançar contra as portas do inferno. Somos nós que temos que ir contra as portas do inferno. Nós precisamos entrar e avançar contra as portas. A promessa que nós temos, irmãos, é que elas não vão resistir. Elas vão cair. Jesus olha para Pedro e diz, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode sentar o pé que ela vai cair, irmão. Você está aí, amém? As portas do inferno são semelhantes às águas do Mar Vermelho. Deus diz ao povo de Israel, diz a Moisés, diga ao povo de Israel que marchem. E o povo diz, como a água está aqui? Marcha, quando eles vão marchando, um mar se abre. Você está entendendo isso, amém? O próprio Jesus fala nesse texto de edificar a igreja. Isso exige dedicação, comprometimento, esforço, trabalho. Esse é o desafio que nós temos que enfrentar, irmãos. Um sonho que nós temos que realizar, um projeto que nós temos que colocar em ação. Temos que sair da passividade. É hora da gente ir à luta, de dar o nosso melhor, de avançar, de não cruzar os braços. Nós, irmãos, somos chamados para fazer coisas extraordinárias nessa terra, porque nós temos a mente de Cristo. Os judeus, irmãos, eles se destacam em grandes coisas na terra. Albert Einstein, judeu. Freud, judeu. Você está entendendo isso, irmão? São os judeus que entram para a história, porque eles simplesmente acreditam que Deus os separou como povo escolhido, então eles acreditam que podem fazer muito mais por essa terra. Como é que um camelô vira dono de uma rede de TV? Judeu, irmão, porque ele acredita nas histórias que foram contadas para ele. Você está aqui ou não, irmão? Em Zacarias 8:20,
23, o Senhor declara uma promessa sobre Israel num tempo de escassez. Vai chegar o dia em que moradores de muitas cidades virão até Jerusalém. Presta atenção nisso, irmão. Os moradores de uma cidade dirão aos de outra cidade: nós vamos adorar o Senhor Todo-Poderoso e pedir que Ele nos abençoe. E os outros responderão: pois nós vamos com vocês. Muitos, leia isso comigo, muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para adorar o Senhor Todo-Poderoso e pedirem que Ele os abençoe. Deixa eu te falar uma coisa. Em novembro, quando estive em Israel, eu vi quase todas as nações da terra, povos da Ásia, povos da África, povos das Américas, povos da Europa, todas as partes, meus irmãos, todas as partes do mundo, coreanos, africanos, portugueses, italianos, ingleses, americanos, todos lá em Israel, adorando a Deus. Você sabe o que é isso? Promessa de Zacarias 8, vai chegar um tempo em que muitas nações, e nações poderosas virão a Jerusalém. Jerusalém, irmãos, é a terra de maior peregrinação no mundo inteiro, todas as nações se encontram lá. Os Estados Unidos da América já investiram bilhões de dólares lá em Jerusalém, construindo museus, construindo casas, construindo vários monumentos. Dinheiro americano, nações poderosas. Mas isso, irmão, só aconteceu porque o templo foi reconstruído. Zacarias termina dizendo: naqueles dias 10 estrangeiros irão agarrar um judeu para dizer: nós queremos te seguir, pois ouvimos dizer que Deus está com você. Irmãos, eu creio nesse tempo em que pessoas dessa cidade vão agarrar em você e vai dizer assim: eu quero ir com você, porque eu sei que Deus está com você. Deus está com você, eu quero ir com você, eu quero te seguir. A tua família, os teus filhos, a esposa, o marido, vai agarrar em você e vai dizer: eu quero andar com você, porque eu estou vendo que Deus é com você. Deus tem esse tempo para nós, irmãos. Eu não sei aonde você parou, eu não sei aonde você deixou de acreditar, dizendo que não dá mais. Eu não sei, eu estou cansado. Mas Deus está enviando a palavra dEle, a mesma palavra que Ele enviou para o profeta Ageu para a sua vida, dizendo para você nessa noite: saia da passividade, porque 2017 vai ser um ano poderoso na sua vida. Saia da passividade, avance, vá à luta. O amanhã será melhor que o ontem, quando a gente decide sair da passividade, mas também quando a gente estiver debaixo da vontade de Deus, irmão. Debaixo da vontade de Deus, diga isso comigo: debaixo da vontade de Deus. Porque se você vai à luta, irmão, sem estar debaixo da vontade de Deus, você pode ter uma luta perdida na sua vida. Aliás, é por isso que muita coisa deu errado, porque foram lutas sem a vontade de Deus. Você está aí? Deus diz exatamente lá no verso 8 do capítulo 1: eu ficarei muito contente com esse templo e ali serei adorado e honrado. Por que Deus falou isso, irmão? Deus está dizendo: a minha vontade é que vocês reconstruam o templo. A vontade de vocês é cuidar das casas de vocês, mas a minha vontade é que vocês reconstruam o templo. Qual é a vontade que Deus já revelou para você, irmão? O que é que Deus já falou para você que Ele quer de você nesse ano 2017? Deus, irmão, revela a vontade dEle para o profeta Ageu e para o sacerdote e para todo o povo. E agora Ageu convoca o povo para trabalhar na reconstrução do templo, dizendo: olha, a vontade de Deus está declarada. Deus está falando que Ele vai ficar feliz quando a casa dEle for reconstruída. Mas o povo está dizendo: não é o tempo. Mas, irmãos, era apenas uma desculpa, porque eles estavam cuidando e embelezando suas próprias residências. E essa não era a vontade de Deus. Quando o povo judeu afirmou que não era o tempo, eles fazem isso, irmãos, dizendo que não havia recursos para realizar a obra. No entanto, o que nós vemos é que eles estão investindo nas suas próprias casas, nas suas próprias vidas. E Ageu afirma que todo o mal que o povo estava colhendo na plantação, no dinheiro, na área financeira, dentro de casa, todo o mal que o povo estava colhendo, Ageu afirmou que estavam colhendo porque estavam fazendo coisas fora da vontade de Deus. Era a vontade de Deus reconstruir o templo, era a vontade de Deus erguer aquela obra, mas para eles não era. Muitos irmãos estão se aproximando de Deus para buscarem seus próprios interesses. Talvez você venha nesse culto, irmão, para buscar uma bênção.
Mas eu quero dizer uma coisa nessa noite: saia daqui com o abençoador, não apenas com a bênção. Que você leve para a tua vida o abençoador que é Deus, o abençoador que é Jesus. Meu irmão, o que os judeus fazem são desculpas e mais desculpas para não fazer a vontade de Deus. Quais são as desculpas que você está usando para não fazer a vontade de Deus? Quais são? Que desculpa você está usando para não fazer a vontade de Deus? Você talvez diga igual o povo: a desculpa para não fazer a vontade de Deus lá para o povo era a falta de recurso. Se eu tivesse um carro, se eu tivesse uma casa melhor, se eu tivesse dinheiro, eu colocaria uma célula na minha casa, se tivesse uma varanda boa, eu colocaria aqui, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquilo outro, se eu tivesse. O povo dizia: se a gente tivesse recurso. Quais são as desculpas que você está usando para não fazer a vontade de Deus? A desculpa do povo para não fazer a vontade de Deus era a prioridade da família. Não, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que fazer a casa para a nossa família, eu tenho que preparar a casa da nossa família, não tem que ser a minha casa, que primeiro a minha família, Era uma desculpa que eles usavam para não fazer a vontade de Deus, irmão. Sua família é uma bênção, você precisa cuidar muito bem da tua família de acordo com a Bíblia Sagrada. Eu preciso cuidar muito bem da minha família, mas eu nunca posso usar a minha família como desculpa para não fazer a vontade de Deus. A desculpa, irmãos, para aquele povo, para não fazer a vontade de Deus, era a fúria do inimigo. Pastor, é só eu me tornar um líder na casa de Deus que começa a perseguição, eu vou ficar de braços cruzados. Pastor, desde que eu comecei a dizimar, eu estou passando luta na minha vida na área financeira, eu vou parar com isso. Irmão, se a desculpa é a fúria do inimigo, era isso que o povo está dizendo: não, os samaritanos vão prejudicar a gente. Já pensou os samaritanos espalharem uma mentira e o rei Dario, que agora é o rei atual, nos levar de volta para a Pérsia? Já pensou em nos levar de volta para a Pérsia? Já pensou? Não, a fúria do inimigo. Deus me livre, quanto mais a gente tem responsabilidade na casa de Deus, eu sei que é aí que o inimigo vem atrás da gente. Deixa vir, irmão. Porque de acordo com a Bíblia Sagrada, em Deuteronômio 28, o inimigo vem por um caminho e foge por 7. Aleluia! Ele vem por um caminho, mas tem que fugir por 7, porque é uma promessa na nossa vida. O povo estava usando essas desculpas, irmãos. A desculpa do povo para não fazer a vontade de Deus era afirmarem que eles não estavam prontos. Não, a gente não está pronto, a gente não está pronto. Como é que a gente vai fazer isso? Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão, acredite. Deus está para fazer algo grandioso no ano 2017 na nossa vida. Por isso, viva debaixo da vontade de Deus nesse ano. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, irmão. O diabo vai fazer de tudo para você se desviar em qualquer área da sua vida. Ele vai te chamar aqui: não, vem por aqui, pega um atalho, você está tão cansado, não, você tem que cuidar de você. Ele vem com essas desculpas esfarrapadas. Ele vai dizer para a gente: não, você querido, não devolve esse dinheiro não, mês que vem você faz isso, agora você pega esse dinheiro e investe em outra coisa para você. O diabo chega nos relacionamentos e vai dizer: não, querido, seu casamento está muito esquisito, começa a pensar numa outra mulher, começa a pensar num outro homem, tudo para desviar você da rota, meu irmão. Tudo para tirar você do caminho. Quando Deus chega até Josué no capítulo 1, verso 7, ele diz para Josué: tão somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Deus quer que você seja bem sucedido por onde você andar, mas para isso não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Se você, irmão, teve conquistas no ano 2016, deixa eu te falar uma coisa: Deus tem coisas maiores para a sua vida por meio da fidelidade. Muito maiores, muito maiores. Não se desvie da vontade de Deus, irmão. Ande em santidade nesse ano, ande na intimidade, busque a intimidade de Deus, porque essa é a proposta que Deus nos deu para esse ano. Irmão, eu creio que, preste atenção nisso, que muitos aqui não acreditam que 2017 será o ano que Deus vai trazer tempos melhores. Tem gente que não acredita nisso. Tem gente que não acredita nisso. Tem gente que está assim: que nada. Tem gente, irmãos, que vai cruzar os braços igual nos dias de Ageu e não vai fazer nada. Eu só quero ver se realmente vai acontecer do jeito que o pastor falou. Ei, a primeira instrução de Deus nessa mensagem é: saia da passividade, irmão. Saia da passividade, irmão. Nós vamos esperar ver se as coisas vão melhorar.
Pessoas, irmãos, que afirmam que não é o tempo para a igreja realizar tal obra, realizar tal coisa, não é o tempo de multiplicar a célula, não é o tempo de fazer essa oferta ou aquela oferta, não é o tempo de ajudar, não é o tempo de apoiar. Não, tem gente que fica criticando o que eles estão fazendo. Para que fazer isso? Para que isso tudo? Queridos, só que aprenda uma coisa: quanto mais você faz a sua vontade, mais você se machuca. Quanto mais você faz a sua vontade, mais você se machuca. Você não entende, mas preste atenção numa coisa: quando você tenta preservar a sua família, desobedecendo a Deus, você perde a sua família, e ainda fica sem a presença de Deus. Eu conheço casos reais aqui, que foi desse jeito. A esposa queria ficar o tempo, não, tem que ficar com meu marido, tem que ficar com meu marido, perde o marido, e ainda perde a presença de Deus. Não é esse o caminho que Deus tem, irmão. O caminho que Deus tem é: faça a vontade dEle, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque isso vai acontecer. A gente vai agarrar em você, vai falar: me leva com você, porque eu quero o Deus que você serve, porque eu reconheço que Deus está na tua vida. Querido, se você fica com o seu dinheiro desobedecendo a Deus, se você fica com a sua vida desobedecendo a Deus, certamente haverá sofrimento. Eu digo a vocês nessa noite, irmão, o Senhor é com você, igreja. O Senhor é com você, igreja. Tem uma promessa, e Ageu usa a palavra e diz: Deus é com vocês, povo, pode reconstruir o templo, porque o Senhor está com vocês. E eu quero dizer para você, irmão, Deus está com você nesse ano 2017. Você chamou Deus: vem andar comigo, Senhor, nesse ano, vem andar comigo na minha casa, vem andar comigo no meu trabalho, vem andar comigo, Senhor, em tudo que eu faço, vem andar comigo. Agora escute uma coisa: quando você está debaixo da vontade de Deus, querido, não significa que você não vai ter problemas ou lutas. Presta atenção nisso. Mas, irmãos, muitas vezes é fazendo a vontade de Deus que você vai ter que enfrentar as mais duras provas. Abraão estava fazendo a vontade de Deus. Deus prometeu para ele um filho. Sara engravidou, ele teve um filho, Isaque, dentro da vontade de Deus. Mas de repente Deus chega para ele e fala: eu quero teu filho. Abraão, dentro da vontade de Deus, a maior prova de Abraão. Agora ele tem que pegar o filho e entregar em sacrifício para Deus. Agora ele está subindo o Monte Moriá, junto com Isaque. De repente ele olha para o pessoal que estava ali carregando as coisas e diz: vocês podem ficar aqui, que só eu e o menino vamos lá. E eles começam a subir. De repente Isaque começa a olhar assim: pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo o fogo, a pedra para fazer o fogo, eu estou vendo a lenha. Ô pai, cadê o cordeiro? Abraão olha para Isaque, com o coração contrito, e diz: Deus vai prover um cordeiro, meu filho. Abraão continua subindo o Monte Moriá. Monta um pequeno altar, coloca a lenha, coloca Isaque e amarra Isaque. A Bíblia diz que ele amarra Isaque. Abraão pega a faca, o cutelo, levanta. De repente, irmãos, um anjo do Senhor, do céu, brada: Abraão, Abraão, não faça nada com o menino, porque Deus já viu o teu coração. Você ama a Deus, e está claro isso, porque você nem nessa hora recusou dar o seu próprio filho. Abraão, por causa disso, você vai ter uma descendência muito grande. Mas olha o que o texto diz: o anjo lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Agora presta atenção no que diz o texto: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocaustos em lugar do seu filho. Amém? Agora preste atenção numa coisa. A pergunta é: quando você lê esse texto, você fica pensando assim: nossa, Abraão foi lá para matar Isaque, Deus ouviu do céu, mandou o anjo, e Deus fez com que um carneiro se materializasse no meio do mato. Quantos já leram o texto pensando desse jeito? Pode falar a verdade. Tem coragem de confessar não, mas você leu o texto pensando nisso. O carneiro se materializou. O texto diz que Abraão levantou os olhos e viu que o carneiro estava preso lá. Quero te falar uma coisa nessa noite, que é uma revelação que Deus trouxe no meu coração. Esse carneiro sempre esteve lá. Sempre esteve lá. Escute uma coisa, irmão: para cada provação na sua vida existe uma saída. O carneiro estava lá, o cordeiro sempre esteve lá. Deus já tinha colocado o cordeiro muito antes, mas Abraão estava tão envolvido na prova que ele não conseguiu perceber que tinha uma saída.
Às vezes, querido, nesse ano de 2017, por estar fazendo a vontade de Deus, você vai entrar numa prova. Mas deixa eu falar uma coisa, tem uma saída. Você não precisa pedir a Deus: Senhor, me dá uma saída, me dá uma saída. Não é essa a oração. A oração é: Senhor, me ajuda a levantar os meus olhos para que eu enxergue a saída. Ela está aqui em algum lugar, eu só não estou vendo ainda, mas ela está aqui. Então deixa eu falar uma coisa, levante os seus olhos, porque o novo tempo pode estar diante deles. O novo tempo pode estar diante dos seus olhos. Levante os seus olhos, irmão. Levante os seus olhos. Levante os seus olhos. Abraão levantou os olhos e viu o cordeiro. Levante os seus olhos, irmão. Tem muita gente que pensa assim, já contaram essa história até no púlpito, irmão. Então, se você que vai pregar aqui na minha ausência, em nome de Jesus, e um dia que você for pregar em qualquer lugar, não conte essa história horrorosa que eu vou falar aqui agora. Qual é a história horrorosa? A pessoa chega e começa: irmãos, Deus criou o homem perfeito, criou Adão, criou Eva. Até aí a história está correta. Mas, irmãos, o diabo veio, irmãos, e acabou com os planos de Deus. E ele foi lá e tirou o homem da presença de Deus, botou o homem no pecado. Ai, aí Deus ficou: e agora? Quem poderá me socorrer? Ah, não, isso aí é o Chapolin, né? O lado do Chapolin. Não, não é isso não. Aí alguém diz: de repente Jesus veio e bateu no ombro de Deus: pai, papai. E aí o pai olhou: sim, meu filho, pai, eu vou no seu lugar, eu vou me entregar para salvar esse homem. Aí, irmãos, Deus fez um plano B, e o plano B de Deus agora era Jesus. Mentira, irmão, porque a Bíblia diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Antes do homem pecar, o cordeiro já estava pronto para morrer, irmão. Deus não tem plano B, irmãos. Deus tem projeto, e o projeto de Deus admite falhas nossas, e ao mesmo tempo admite saídas para as nossas falhas. O cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. A solução do pecado foi plantada desde antes do Éden ser formado. Quando Deus estava fundando o mundo, o cordeiro já estava pronto para morrer. Pastor, e se o homem não pecasse? Problema nenhum, o cordeiro sempre estava pronto para morrer. Você está entendendo isso, amém ou não amém? Nós precisamos, irmãos, entender isso. Deus tem saída, irmãos, Deus tem saída. Eu não sei o problema que você vive hoje, já no começo do ano, mas tem uma saída, você só não está enxergando. Outro dia entrou no gabinete uma pessoa desesperada, ela não via saída, a pessoa não via saída. E disse: tem saída, deixa eu te mostrar, aqui. Meu Deus, a pessoa saiu totalmente diferente, irmão, porque ela não conseguia enxergar a saída. Você está entendendo isso, amém ou não amém? Fala para o teu vizinho: você pode não estar vendo, mas tem saída. E fala para ele: deixa eu te falar uma coisa, levanta os olhos, porque você vai enxergar a saída. Abraão levantou os olhos e viu o cordeiro. Levante seus olhos e veja o cordeiro, irmão. Veja o cordeiro, irmão, veja o cordeiro vindo em tua direção, o cordeiro provendo solução para a tua vida, aleluia. Veja o cordeiro sempre está presente, aleluia. O amanhã vai ser melhor do que o ontem, irmão, quando a gente confiar de verdade que o melhor de Deus ainda está por vir na nossa vida. Irmão, eu sei que tem uns pastores aí que eu respeito muito, mas eles chegam: não, tem muita gente que fala que o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus já veio, é Jesus. Quem disse o contrário? O melhor de Deus, irmãos, é Jesus. Mas você está vivendo o melhor de Jesus na sua vida? Então, nesse caso, o melhor de Deus ainda está por vir. Você está entendendo isso, amém? No capítulo 2, irmãos, eu quero convidar você a pegar a tua Bíblia para a gente ler o capítulo 2. A Bíblia diz assim, começa o texto dizendo o seguinte: no 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e pergunte também ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo no seu primeiro esplendor? Quem olhou para trás e viu lá o passado, o ontem? Aí Deus está dizendo através do profeta: comparado a ele, aquele primeiro templo, esse templo aqui não é como nada, aquilo que vocês estão vendo agora? Verdade, tão pequenininho, bonito era aquele de ontem, mas esse aí de amanhã não é legal. Bonito é o de ontem. Só que olha o que Deus diz, verso 4:
Coragem, Zorobabel, coragem, declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito, o meu Espírito está entre vocês, não tenham medo, assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Eu farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e eu encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Agora leia comigo o verso 9, está aí na tela. Então o novo templo será ainda mais belo do que o primeiro, e dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Deixa eu te falar uma coisa. Ageu viu a esperança, olhe para cá, Ageu viu a esperança se perder no passado. Comecei essa mensagem dizendo isso, talvez tenham pessoas dizendo assim, aquilo que eu vivi ontem foi tão bom, que vontade de voltar lá e ter aquilo de novo, que vontade de voltar lá naquela situação, que vontade. Todo o povo de Israel, irmão, estava olhando para trás, tentando recuperar aquilo que havia sido perdido. O que você está tentando recuperar? O que você está lutando para recuperar? O que você está lutando para recuperar? Está olhando para trás, lutando. O povo está angustiado. O olhar do povo se perde no passado de um templo que um dia foi glorioso, que um dia grandes coisas aconteceram, que um dia a Shekinah de Deus, a glória de Deus, que se manifestou como uma fumaça, um dia entrou naquele templo, um dia aqueles sacerdotes e ministros tiveram que se ajoelhar, porque a glória era imensa naquele lugar. Eles não puderam cantar, não puderam fazer nada, e eles ficavam sempre olhando para trás e pensando, quando é que aquela glória de ontem virá novamente? Talvez você esteja dizendo isso. Eu queria de novo viver no meu casamento que eu vivi há 5 anos atrás, talvez você esteja pensando nisso. Talvez você esteja dizendo assim, eu queria viver na minha vida os primeiros anos que estavam tão bons na presença de Deus. Talvez tenha até gente dizendo assim, tempo bom era aquele tempo do templo antigo, era muito bom lá, a gente era pouquinho, estava todo mundo ali, feliz da vida. Agora tem uma igreja grande, templo grande, tem gente que eu nem sei nem quem é que está aqui hoje. Às vezes eu falo com o irmão, bem-vindo, pensando que ele é um visitante, e diz, queridos, eu sou membro daqui, foi batizado há 3 anos atrás. Queridos, eles olhavam para trás, e eles queriam que novamente fosse restaurado, aquela situação das nações vindo, visitar o templo, contemplar a beleza do templo. Quando eles olham para os alicerces do templo atual, eles falam assim, gente, é muito pequeno. É desmotivador. Irmão, você tem olhado assim para as suas finanças nesse ano? Uma primeira oportunidade que surgiu para você nesse ano, você diz, mas é tão pouco. Ai, mas é tão pouco. Bom era o do ano passado. Você está aqui, irmão? Irmão, quando os alicerces do segundo templo são lançados, alguns anos atrás, na época de Esdras, a reação do povo foi uma reação de grande tristeza. A Bíblia narra dessa forma, porém muitos dos sacerdotes e levitas, cabeças de famílias já idosos, presta atenção nisso, que viram a primeira casa, o primeiro templo, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com um grito de alegria. Tinha uma turma, uma rapaziada ali, jovem ali, que não tinha visto o templo anterior, eles falaram, você está bom demais, glória a Deus. E eles olhavam para os idosos chorando, eles pensavam, estão chorando de emoção. Não estavam não, irmão, chorando de tristeza, a Bíblia diz, porque eles olhavam e pensavam assim, eu tive lá naquele templo anterior, como era bom aquele lá, como era grande, como era bonito, quanto ouro tinha dentro dele, nas peças do templo, aquelas cortinas dos melhores tecidos, o candelabro de ouro puro, a arca da aliança, então nem se fala. Mas esse aqui, olha o alicercezinho. Só que Deus nos mostra, irmãos, por meio do profeta Ageu, que o povo não deveria olhar para trás, mas sim para frente. Não é para trás que você tem que olhar, irmão, é para frente. Não é para trás que você tem que olhar, é para frente. Não, porque ontem eu tentei e não deu certo. Ontem foi ontem, querido.
Hoje é outro dia, amanhã é outro dia, ontem foi ontem. Não, mas eu já tentei 10 vezes. Tentei é passado, irmão. Tentei é passado, é verbo no tentar no passado, irmão. Não, eu sei o que vai dar. Não, irmão, você soube ontem o que ia dar, porque você tentou ontem. Hoje você não sabe não, porque saber, irmão, é futuro, irmão. Aí eu sei, irmão, você não sabe não, irmão. Eu sei que Deus tem grandes coisas para nós esse ano. Isso é a única coisa que eu sei, irmão. O melhor de Deus ainda estava para acontecer para o povo de Israel. Segura isso aí, irmão. O melhor de Deus ainda estava para acontecer para o povo de Israel. O melhor de Deus ainda está para acontecer na sua vida. Igreja Batista, Palavra e Poder ainda não viu o melhor de Deus ainda. Não viu ainda, está ainda para acontecer. Deus estava dizendo ao povo o seguinte, que aqueles que conheceram o antigo templo, comparando com aquele que estava sendo erguido, eles deveriam se esforçar, porque o Senhor tinha uma promessa. O Senhor está dizendo, eu sou com vocês, e vocês vão ver o que vai acontecer quando esse templo estiver pronto. Muitas vezes, nós ficamos olhando para trás, admirando o que passou. Isso chama-se saudosismo. Na minha época, as crianças eram obedientes. Uma ova. Na minha época, tudo era mais fácil. Uma ova. Não era não, irmão. O perigo é que a gente vai envelhecer e vai dizer a mesma coisa. E os jovens vão falar, coitado, né? Está dizendo que na época dele era bom. Como é que pode? Tablet, que coisa ultrapassada. Agora a gente usa um óculos, já resolve tudo. Só no pensamento já resolve tudo. Será que a gente vai viver para ver esses negócios, irmão? Tomara que Jesus volte antes, viu? Queridos, tem muita gente, irmão, que fica olhando para trás, mas a Bíblia nos chama, irmãos, a esquecermos das coisas que passou, ou das coisas que passaram, das coisas que ficaram para trás, a irmos adiante, a prosseguirmos. Tem muita gente sofrendo, porque fica remoendo o que passou, e tenta recuperar aquilo que se perdeu, e não consegue, e aí fica frustrado, porque está tentando viver, puxando as coisas lá de trás. Você está aqui, irmão? Há coisas, irmãos, que se perderam, ou que foram perdidas, escute, e que devem ficar exatamente aonde estão, sabe aonde? No passado. Tem coisas que foram perdidas, que não podem ser trazidas de volta, deixa para lá. Deixa para lá, não tem como. Deus tem coisas novas para você. Este ano, escute bem, este ano não é o ano de recuperar o que se perdeu. Este não é o ano para isso, de recuperar o tempo perdido. Este ano é o ano de conquistar coisas novas em todas as áreas da nossa vida. Isaías 43:18, Deus diz para o povo: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, eis que está saindo a luz, porventura não o percebeis? E eis que porei um caminho no deserto, rios no ermo. Isso nunca tinha acontecido. O povo ficava pensando, nossa, época boa, que a gente tinha nossa terra boa para plantar. Eu falei, esquece isso, porque eu tenho coisa nova. Eu vou colocar um rio cruzando o deserto. Isso aqui aconteceu, irmão, porque isso aqui foi profético de Deus. Israel, irmão, é desértica. A maior parte da terra, praticamente 70% da terra é desértica. Você pega, é seco, mas é o maior sistema de irrigação do mundo. Do mundo. Tem tanta coisa verde por lá, irmão, tanta hortaliça, tanta fruta fresquinha que eles não compram de lugar nenhum, tudo produzido lá, banana, tudo quanto é coisa, hortaliça, porque eles têm o melhor sistema de irrigação do mundo. Você sabe onde foi inventado o pendrive? Israel, irmão. Israel. Deus colocou um rio no deserto, irmão. Israel é uma terra extremamente irrigada e fértil, produtiva, que cresce cada vez mais. Você está entendendo, irmão? Não considere as coisas passadas. Não lembre das coisas passadas. O apóstolo Paulo aplica essa verdade, escrevendo aos Filipenses, dizendo, uma coisa eu faço, diga comigo, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Diga comigo, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Escute uma coisa, irmão, receba isso aí, não busque o que você perdeu, busque alcançar o que você ainda não tem. Não busque recuperar o que você perdeu,
Busque alcançar o que você ainda não tem. Vamos recuperar o tempo perdido, meu irmão. O tempo perdido não se recupera. Você vai lutar, lutar, lutar e vai morrer na areia. Vai nadar, nadar, nadar e morrer na areia. Agora você pode construir um tempo novo, porque tempos melhores estão por virem. Porque obras maiores ainda serão feitas. No seu casamento, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, no seu discipulado, na sua relação com os seus filhos, na sociedade, no seu trabalho, em tudo que você faz. Não fica tentando buscar, recuperar o que você perdeu, mas agora busque alcançar o que você ainda não tem. Diga isso para a pessoa mais linda que está do teu lado aí. Diga para ele: não busque recuperar o que você perdeu. Busque alcançar o que você ainda não tem. Eu queria a intimidade ontem, essas nunca mais você vai ter. Busque uma nova intimidade com Deus. Busque um nível de intimidade com Deus que você ainda não teve. Amém? Eu queria ser fiel como era fiel lá nos anos passados. Não, irmão, busque uma fidelidade que você ainda não teve com Deus. Você está entendendo? Amém ou não amém? Preste atenção, irmão, vem mais. Ageu 2, 6 e 7, ele diz assim: pois é isto que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo. Daqui a pouco, diga comigo, daqui a pouco. Farei com que tremam o céu e a terra, o mar e a terra firme. Farei tremer todas as nações. E virá, diga, virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. E assim encherei o meu templo de beleza. Toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. O melhor, o desejado viria para o templo. O povo de Israel queria a Shekinah de volta. Deus tinha algo maior que a Shekinah. O povo de Israel queria a fumaça de volta no templo. Deus tinha algo maior do que a fumaça. Toda a riqueza pertence ao Senhor. Mas naquele dia, irmão, o novo templo teria uma glória maior do que a primeira. Naquele lugar o Senhor daria paz. 4 anos depois de Ageu, o templo está pronto. O rei Herodes então investe mais ainda e conclui de forma mais rápida, em 2 anos, o templo que os judeus começaram a reconstruir lá em Ageu. Presta atenção nisso. 4 anos depois o templo estava pronto. 500 anos depois, um belo dia, um casalzinho entra no templo. Nos seus braços, o seu primeiro filho, com 8 dias de nascido. Seu nome? Jesus. Deus entra no templo pela primeira vez, 500 anos depois do templo ser reconstruído. Sabe o que é maior do que a glória de Deus? O próprio Deus. O próprio Deus entra no templo que esses judeus construíram. O próprio Deus entra ali. O próprio Deus entra ali. Acabou não, irmão. 12 anos depois, o menino está de volta no templo. Nome dele, Jesus. E ele agora ensina para os sacerdotes e mestres como é Deus, como é o seu Pai. Cerca de 18 anos depois desse acontecimento, agora está o homem entrando no templo. E dentro do templo, este homem cura, este homem expulsa demônios, este homem prega a palavra, este homem ensina o evangelho e o reino de Deus. Este homem é Jesus. Aleluia. O próprio Deus entrou no templo que os judeus construíram, meu irmão. Os judeus que diziam: não é tempo, não tem recurso, não tem como fazer. Deus falou: pode fazer, porque virá uma glória maior do que a glória do primeiro. Por isso que diz: a glória da última casa será maior do que a primeira. Sabe por quê? Porque na primeira casa foi uma fumaça, foi somente a glória de Deus. Mas na segunda casa foi o próprio Deus que entrou nela. Aleluia! Aleluia! Deus tem coisas maiores para a tua vida, meu irmão. O que você teve até agora, e eu ouso dizer isso na autoridade do Espírito de Deus, o que você teve até agora na sua vida, se compara a uma fumaça da glória de Deus. Mas a partir de hoje,
No nome de Jesus, neste ano você vai ter a presença do Deus vivo manifestando em você, agindo na sua vida, operando na sua casa, operando nas suas células, operando, meu irmão, nas regiões, operando nessa igreja, operando nessa cidade. Até aqui foi uma sombra, até aqui foi uma fumaça, até aqui foi algo que a gente diz: que maravilha, faz de novo, Deus. Mas Deus está falando: eu não quero fazer de novo, eu quero fazer maior. Fala para o teu vizinho aí do teu lado: Deus não quer fazer de novo na tua vida. Deus quer fazer algo maior na tua vida. Maior, muito melhor. Aleluia. O próprio Deus entra com os próprios pés. Aleluia. No templo que ninguém dava nada por ele. Talvez você não dê nada por este ano, mas nesse ano Deus quer fazer coisa grande na tua vida. Talvez você não dê nada. Nada por aquilo que Deus está colocando na tua mão. Talvez você fique admirando: eu queria aquilo que estava comigo ontem. Não vos lembreis das coisas passadas. Não vos lembreis, porque Deus está fazendo uma coisa nova, irmão. Coisa que ainda não foi feita, Deus quer fazer na tua vida nesse ano. Não busque restaurar o que você perdeu, mas busque alcançar coisas novas para a sua vida. Coisas que você ainda não viveu, não experimentou. Você está aqui? O ano de 2017 vai ser um ano de grande prosperidade para o povo de Deus, para aqueles que decidirem andar na intimidade de Deus. Escute uma coisa: Deus é o Deus que cumpre todas as suas promessas. Abra sua mão, por favor. Mesmo que agora não haja trigo nos depósitos, mesmo que as parreiras, as figueiras, as romãzeiras, as oliveiras não tenham produzido nada, de hoje em diante eu os abençoarei, diz o Senhor. Fica de pé, vamos aplaudir o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Começa a glorificar a Deus mais. Manda a glória daqui para lá, porque Ele vai mandar bênção de lá para cá. Manda a glória daqui para lá, porque Ele vai mandar coisa nova na tua vida de lá para cá, meu irmão. Manda a glória daqui para lá. Manda a glória daqui para lá. Manda a glória daqui para lá. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Começa a se livrar aí, irmão, de passado. Começa a se livrar de coisas que você queria de antigamente. Se você porventura escrever no teu alvo: eu queria intimidade lá do primeiro ano. Irmão, esquece isso, irmão. Deus tem algo muito maior para você. Eu queria viver 2017 como se fosse 2015. Never, nunca mais. Impossível. 2017 é 2017. Ele será maior e melhor que 2016, que 2015, 2014, 2013, 12, 11, 10, 9, 8... Amém? Essa é a visão correta que o povo de Deus precisa ter, irmão. Essa é a visão correta que o povo de Deus precisa ter. Essa é a visão correta. Tem muita gente que fica remoendo o que passou. Coisas novas. Tempos melhores. Tempos melhores não são tempos iguais. Tem muita gente querendo o que aconteceu ontem. Chega, irmão. Eu quero buscar o que se perdeu. Chega, irmão. O que perdeu, perdeu. Construa coisa nova agora. Tem muita gente que se dá mal nos relacionamentos, porque quer viver no relacionamento atual o que viveu no relacionamento passado. Está errado, irmão. Esse aqui é novo. E Deus quer fazer desse melhor. Você está entendendo isso? Porque eu tive lá e tal. Irmão, você perdeu. É triste dizer isso, você perdeu. Mas escute uma coisa: não significa que você ficará sem nada. Deus quer te dar algo novo, porque quem anda debaixo da vontade de Deus vai viver coisas novas. Aleluias, amém. Em Deuteronômio 28, Deus libera uma palavra sobre o povo de Israel. E é a palavra que a gente precisa pensar nessa noite. Se atentamente a gente ouvir a voz do Senhor Deus, Deus vai transformar desertos em mananciais na nossa vida. Deus vai nos levar para mesas de banquete, irmão. Deus vai fazer coisas novas e grandes na nossa vida. Se atentamente a gente ouvir a voz do Senhor Deus e obedecer, irmão, seguir os passos do Senhor, andando na presença dEle, é certo, irmão,
que Ele vai fazer coisas grandes. Sem medidas vão fluir bênçãos sobre nossa vida. Da mesa dele a gente vai comer, porque Deus quer nos levar para um nível maior.